Este vídeo vai ser uma aula especial do curso que eu tenho exclusivo para clientes que já são meus alunos, que é o Predadores on Fire. Esse curso é o mais avançado para quem já está avançado. Eu não disponibilizo ele para a maioria das pessoas, só para quem já é cliente e para clientes que eu seleciono. Porque eu trabalho muitas informações mais técnicas e muitas informações que você precisa já ter começado um treino, você precisa dominar o mínimo. Você já não vai ter que ter problemas com o seu cão para aquela faixa etária de pessoas que estão entre as que não tem mais problema com as que estão se elevando ainda mais o nível do que o cão já sabe e o cão já faz. Então, informação mais avançada, mas eu trago algumas informações que eu achei que seriam curiosas para a maioria do público, então eu resolvi trazer aqui para você. Aproveita aí o vídeo. A discussão se os cães pensariam ou não é muito óbvia, é bem claro para mim, pelo menos, que eles raciocinam, e eu não vou ficar preocupado aqui em ficar te provando como que eles pensam ou raciocinam. Minha preocupação maior aqui vai ser mostrar o que exatamente está acontecendo quando ele está raciocinando. No caso aqui o Horus, eu estou com um vídeo dele, quero analisar esse vídeo aqui e mostrar. Eu fiz uma representação de 3 formas. Você vai ver até o final do vídeo essas 3 formas que eu representei, como que o Horus está se comportando quando eu falo com uma tonalidade mais alternada ou quando eu mantenho a mesma tonalidade de voz. Isso é importantíssimo porque eu vejo até meus clientes com essa dificuldade. Eu falo, motiva o cão. Aí, muito bom, é bonitinho, dá até sono. Às vezes o cliente olha pra mim e eu tô assim, já dormindo. Porque as pessoas têm muita dificuldade de motivar o cão. Eu acho que parte dessa dificuldade é por acreditar que consegue tapear o cão. Se eu chegar pra você aqui agora e falar, oi, tudo bom? Como é que você tá? Que legal, bom te ver. Você vai ficar motivado em me ver? Não. Você não é idiota, o cão também não é idiota. Ele sabe quando você está realmente feliz ou não. É para motivar, é para colocar motivação, felicidade no treino. Aí lembra do vídeo que eu vou deixar linkado aqui abaixo, diferente de motivação para ativação. Motivação é utilizar recursos meus. Então eu separei algumas matérias, vou deixar aí abaixo também. Você pode ver aí, dar uma olhada. E tem uma específica, algumas específicas, né? Mas vou comentar mais sobre uma. Que eu achei aqui um artigo da UFRRJ, que olha só, eles trazem os hemisférios do cérebro aqui dos cães. Deu um trabalhinho para conseguir achar, mas eles trazem. E eu queria provar para você, mostrar, ó, pesquisadores fizeram isso, apesar de eu já saber, de eu ver na minha prática, eu queria trazer algo corroborado cientificamente, que é aqui, ó. Cada hemisfério cerebral é dividido em 4 lobos. O nosso cérebro também é dividido em diversos lobos. Aí tem o frontal, parietal, temporal e occipital. Cada região dessa do cérebro, ela é responsável por funções mais específicas. Por exemplo, occipital pela visão. E tem uma muito interessante que os cães têm. Aí as pessoas supostamente dizem que os cães não pensam. Mas espera lá, se o cão tem lobo frontal, ele pensa. E mesmo que não seja tão desenvolvido quanto o nosso, se ele tem lobo frontal, esse lobo frontal não está aí à toa. O lobo frontal, para você ter uma ideia, ele é responsável por organizar os pensamentos e comportamentos daquele ser. Então, ó, tá até aqui escrito. O córtex frontal é importante no desenvolvimento mental, na aprendizagem e no comportamento. Ou seja, aquilo que você absorve, você processa a informação no córtex frontal, aqui nessa região, no cachorro também, e depois você se comporta. Anterior ao sulco cruciato, que separa os lobos frontal e parietal do cão, existe uma área motora que controla os atos voluntários e que exigem habilidade. Exigem habilidade. O seu cão precisa ser hábil. E se envolve habilidade, ele precisa aprender, porque a habilidade a gente sabe que existem diversos níveis. Eu tenho um nível de edição de vídeo, eu tenho um nível de edição de arte, eu tenho um nível de adestramento, de modelagem, de desenho, de escultura, eu tenho um nível de tudo isso. Tem muitas pessoas com nível muito maior de habilidade e tem muitas pessoas com nível de habilidade muito menor. Tanto é que você tem menos habilidade em adestramento, por isso que você está aqui agora. E se é uma habilidade, pode ser desenvolvida, e se é desenvolvida, é aprendida. Logo, os cães pensam, porque senão eles não desenvolviam habilidades em algum momento. Posteriormente ao sulco cruciato, no lobo parietal do córtex, existe uma área sensitiva relacionada com a sensibilidade somática. Sensibilidade somática é a forma com que você sente. Não sei se você já ouviu falar em somatização de doença. Por exemplo, a pessoa está no trabalho, ela está muito estressada, ela começa a desenvolver uma somatização, ela começa a ficar gripada, ela começa a ficar com dor de cabeça, a imunidade fica muito alterada. A forma com que você sente o ambiente começa a ser afetado, o seu organismo, quando diante de muito estresse, tá aí, por exemplo, o burnout,
que é uma síndrome de esgotamento do trabalho, resumindo brevemente o que ela é. O cão também ele vai sentir isso. Se você deixar o cão sob muito estresse, ele fica com muita energia acumulada, fica muito ocioso, ele pode começar a somatizar esses problemas. Por exemplo, ele pode começar a rodar, ele pode começar a roer a própria cauda, ele pode começar a se lamber demais, ele pode começar, por exemplo, a ter coprofagia, apesar disso não ser uma somatização, não é necessariamente com o corpo, mas ele pode se coçar demais, se lamber demais, se morder demais, ele começa a se mutilar de alguma forma e eles são capazes de somatizar porque eles pensam, eles têm um pensamento, eu quero sair, eu quero farejar, eu quero morder, e não está acontecendo nada disso comigo, ele começa a ficar muito estressado. É como um ambiente de trabalho em que você não pode ser você, basicamente. Você não ia querer estar lá, né? Pois é. Tem muito cão por aí longe, ele não queria estar lá. E adivinha só, por isso que ele foge. Mas esse é o assunto do vídeo. Outra coisa que a gente precisa saber, importantíssima. Sistema límbico. Partes do córtex dos lobos frontal e temporal estão incluídos no sistema límbico. Ele é responsável por muitas emoções e instintos de sobrevivência, tais como proteção, reações maternais e sexuais, que é o acasalamento. A amígdala é um núcleo subcortical abaixo do lobo temporal, que também é parte do sistema límbico e responsável por reações de medo. Algumas partes do hipotálamo também fazem parte desse sistema. Por que eu vim falar do sistema límbico em específico? O sistema límbico é um sistema que envolve diversas áreas do cérebro. Ele é responsável por, principalmente, sensações de emoção. Por exemplo, se um cão me vê, um cão desconhecido me viu, ele pode ficar com medo, ele pode não ficar com nada, ou ele pode ficar agressivo. Ou ele pode ficar feliz, né? Às vezes o cão é feliz porque ele vê qualquer pessoa, ele acha que pessoas são sinônimo de carinho, ele fica feliz com isso. E tá tudo bem. O que vai determinar isso é a quantidade de informações processadas nesse sistema límbico, que regula as emoções. Se toda vez que um cão viu uma pessoa, essa pessoa ameaçou bater nele, toda vez que ele vê uma pessoa, essa informação processa no córtex occipital do cão, ele viu. Aí depois, automaticamente, isso tudo corre ao mesmo tempo no cérebro do cão, assim, ó. Você vai ver depois, pra você ter uma noção como é que é. Isso tudo está sendo processado ao mesmo tempo. Pô, bateu na visão, o cérebro processou, concebeu a imagem. Aí, ao mesmo tempo, o cachorro está processando lá a pessoa. O que essa pessoa vai fazer? Aí a pessoa abaixou, catou alguma coisa e tentou agredir ele. Um cachorro de rua, por exemplo. Toda vez aconteceu isso. Logo, toda vez que ele vê aquela pessoa, o córtex frontal processa uma pessoa. O que eu faço? Eu vou em direção a ela, continuo cuidando da minha vida ou eu fujo? Tem essas três alternativas. Eu vou, eu volto ou eu fico. Em tudo, até na sua vida é isso. Ah, eu vi uma pessoa, o que eu faço? Se essa pessoa está armada, eu vou correr. Se essa pessoa não está armada, se é uma pessoa normal, eu passo por ela, você está andando na rua, está fazendo compra, cada um cuidando da sua vida. O que o cão faz? Eu vou, eu volto ou eu fico. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer está determinado pela quantidade de experiências que esse cão já processou no sistema límbico dele. O quanto de emoção ele já sentiu. Se toda vez que eu vejo uma pessoa, eu sinto uma emoção negativa, meu corpo fica mal, é enviado mais cortisol no meu sangue, o cachorro começa a ficar sob efeito de mais estresse, eu vou me manter nessa situação, não sou besta. Nenhum cão é trouxa, nenhuma pessoa faz isso, nenhum cão faz isso. Eu vi um ser humano, opa, meu cérebro já bombardeou o cortisol. É um hormônio do estresse. Pera lá, tá incomodando, eu preciso vazar daqui, é preocupante, o cão começa a ficar sob estresse, ele quer ir embora. Aí o cão começa a fazer o quê? Vazar. Ou então toda vez, aquele cachorro de casa, né, cão de companhia, toda vez que chega alguém, a chegada de alguém antecede uma recompensa, que é carinho. Então só de ver uma pessoa, o cão já começa a ficar feliz. Isso em eventos macros. O que são eventos macros? Exemplos muito gerais, por exemplo, envolve uma pessoa, envolve o ambiente, envolve o cão. E quando a gente fala em microestimulações, como por exemplo, não é a chegada de uma pessoa, e se eu já estiver no ambiente, como é que eu faço para começar a reprogramar o meu cão cognitivamente para fazer ele ter os comportamentos que eu quero? E é muito louco, porque isso funciona como se fosse um hacker no cérebro do cão. Você reconfigura o funcionamento cognitivo do cão, que é basicamente a forma com que eu trabalho. Você vai ver aqui agora na prática, com o exemplo do Horus, como é que isso funciona. Então a gente tem o quê? Você já sabe como que os cães pensam, as informações correm do cérebro de um lado para o outro. Aí para você ter uma noção, eu vou pegar e vou colocar a seguinte visualização aqui para você, ó.
Isso daqui é um cérebro humano, eu vou deixar também linkado aí abaixo. É a representação neural de um cérebro humano em 3D. Ele não é fininho aqui, assim não, tá? Isso daqui é só para eles não fazerem tão grande assim. Tá vendo todos esses negocinhos aqui, ó? Isso daí são neurônios. Eles estão conectados por diversas áreas. Aqui, assim, a frontal, você tem a frontal por aqui, aí a occipital aqui para trás. Nos cães, o cérebro é mais ou menos assim. Eu vou mostrar aí como é que funciona nos cães. Eu estou te mostrando isso daqui para você ter uma noção de como é que é esse embaralhado de neurônios que ficam no cérebro do cão. A partir do momento que chega uma informação, ela começa a percorrer tudo isso daqui, ó, em diversos neurônios. Está bombardeando, zium, zium, tá correndo de um lado para o outro. Esse efeito sonoro ficou bom, hein? Aí tá correndo de um lado para o outro a informação. Quando eu tô com Horus, ele naturalmente já me viu, já sabe quem eu sou, já sentiu meu cheiro, tudo isso está sendo processado ao mesmo tempo. Mas qual que é a parte mais interessante? Eu consigo determinar o que meu cão vai pensar, determinar, tipo, dele não ter escolha nenhuma, zero quase escolha. Eu consigo determinar o que ele vai pensar quando eu altero a emoção. E para alterar a emoção, eu preciso gerar experiências novas nele. Toda vez que eu gero uma experiência nova, adivinha, ele processa no córtex frontal, ele aprende, o comportamento muda. E eu trabalho com 3 tipos de liderança. Liderança física, cognitiva e emocional. Quando eu me concentro muito na esfera física, eu deixo de controlar as outras. Toda vez que eu me concentrar em uma, eu tenho menos controle das outras. Por exemplo, o cão que arrasta na rua. Se o cão está arrastando na rua, ele só está arrastando porque você está usando um guia. Se você soltar a guia, ele para de arrastar. Óbvio, né? Não. Por quê? Quando você solta a guia e ele para de arrastar, significa que você perdeu o controle físico. Se você perdeu o controle físico e só tinha controle físico dele, você deixa de controlar o que ele pensa e deixa de controlar o que ele sente. Agora, quando você sabe que ele vai pensar em ficar perto de você e vai pensar não puxar, você já viu o vídeo do Horus, possivelmente, que ele está andando com a guia frouxa ou dele sem guia lá na rua. Pera lá. Eu não tenho esse excesso de controle com a fisicalidade, com uma liderança física, excesso de cobrança aqui. Porque eu controlo o pensamento dele. Eu sei fazer o meu cachorro pensar, me escolher, porque eu sei que cão aprende, eles não são idiotas, me escolher para ele ficar perto de mim, para eu não precisar ficar tendo esse excesso aqui. Por que eu sei fazer isso? Porque eu controlo emoções. Toda vez que eu gerar uma experiência prazerosa, o cão começa a escolher a querer mais ou querer menos. Toda vez que uma pessoa na rua, ó, controle emocional, tenta agredir um cão de rua, ele corre, o que ele começa a escolher? Toda vez que eu ver uma pessoa, eu vou vazar. Agora, se toda vez que meu cão está perto de mim, ele está sendo recompensado por carinho, por ração, por bolinha, seja lá o que for, que tem um valor alto, porque eu programo meu cão para valorizar mais do que qualquer outro cão, que não é adestrado, obviamente, a me valorizar, eu faço essa sabotagem neural. É quando eu começo a reconfigurar o meu cão para ele passar a me escolher sempre, ele passar a escolher a fazer o que eu quero. Então essa daqui é a representação do cérebro humano. Vamos dar uma olhada agora como é que funciona o cérebro dos cães. E é assim que fica o cérebro dentro da cabecinha dos cães. Aquela região ali da frente, ó, o córtex frontal, o cachorro está processando as informações ali e percorre por todo o cérebro. As áreas têm suas funções, função motora, dependendo da área que se afetar, o cachorro para de andar, mesmo ele sabendo andar, ele simplesmente para porque essa informação não é processada. Ele deixa de ouvir mesmo aquela área estando lá e todo o ouvido está intacto. Então, eles já fizeram diversos estudos com pessoas, inclusive, e às vezes até acidentes que aconteciam, eles faziam uma análise neural lá da pessoa, eles conseguiam ter noção, mapearam já há muito tempo, eu já nem sei precisar mais há quanto tempo eles mapearam todas as regiões do cérebro das pessoas, e quando eles analisam isso nos cães, tem muitas funções que são parecidas. Os cães, eles processam as informações, olha só que curioso, assim como nós em relação à voz. Quando eles escutam a voz, eles sabem identificar se aquela voz está carregada emocionalmente de felicidade ou tristeza. Como que eles sabem fazer isso? Porque no decorrer da vida dele, eles foram aprendendo que quando a voz está triste, ele sente pelo odor uma quantidade hormonal nas pessoas, ele percebe o comportamento. Não é aquele companheiro da matilha que está ativado. Ele percebe que voz triste, postura triste, comportamentos mais depressivos, digamos assim. Sabe-se lá como que um cão iria aprender comportamentos depressivos, mas ele sabe diferenciar como são esses comportamentos quando está mais ativado ou menos ativado, para falar de uma forma bem simplista. E quando a pessoa está feliz, ele também reconhece a tonalidade de voz, e é isso que a gente vai ver aqui agora.